Fala galera do segundo ano, aqui é o professor Vantes, estamos juntos para mais uma aula de Física, seu capítulo 4, iremos efetuar a resolução de atividades do assunto campo elétrico e condutores, assunto esse que você vai encontrar na sua apostila na página número 49. Questão de número 1. Uma pequena esfera condutora fixa e isolada é carregada por uma carga de 10 a menos 6 coulomb. A uma distância de 2 milímetros é colocada uma partícula carregada com carga 1,6 vezes 10 a menos 9 coulomb, de massa 9 vezes 10 a menos 2 kg. Essa partícula é liberada de maneira que se move em relação à carga Q. A aceleração da carga Q no instante de sua liberação em metros por segundo ao quadrado vale. Bom, se ele está falando aqui em aceleração, se ele está falando em massa, a primeira coisa que eu vou ter que lembrar, amigos, é que isso aqui reporta a segunda lei de Newton. Vamos analisar aqui as informações, coloca do ladinho das suas resoluções sempre as informações obtidas no próprio texto. Vamos lá. O valor de K, 9 vezes 10 a nona, a carga 1,6 vezes 10 a menos 9, a primeira carga 10 a menos 6 coulomb, a massa dessa carga 9 vezes 10 a menos 2 kg e a distância 2 milímetros. Observe que eu transformei milímetro para metro. Como é que a gente transforma milímetro para metro? Dividindo por 1000 ou multiplicando por 10 a menos 3. Como eu estou trabalhando com duas cargas, eu preciso lembrar da lei de Coulomb. Vamos lembrar da aula passada. Como é que se faz o cálculo da força de atração e repulsão entre duas cargas? Força é igual a K, que multiplica Q1 vezes Q2, dividido por distância ao quadrado. Daqui para frente deixou de ser física, agora é matemática básica. Vamos lá. Minha força vai ser 9 vezes 10 a nona, vezes, quais são as cargas? 10 a menos 6, vezes 1,6 vezes 10 a menos 9. Dividido por distância ao quadrado, 2 vezes 10 a menos 3, elevado ao quadrado. Quando você efetuar esta conta de potenciação, você vai encontrar 3,6 newtons. Se a pergunta fosse qual é a força que envolve essas cargas de atração ou de repulsão, a resposta seria 3,6. Observe, portanto, que essa não é a nossa busca, porque ele perguntou da aceleração da carga Q minúscula. Bom, o segundo passo seria aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Força, 3,6. Massa, 9 vezes 10 a menos 2, vezes A. Passa o 9 vezes 10 a menos 2 dividindo, vou ficar com 3,6 sobre 9 vezes 10 a menos 2. Você pode passar esse 10 a menos 2 para cima, ficaria 3,6 vezes 100, dividido por 9. Ficaria 360 por 9, a aceleração 40 metros por segundo ao quadrado. Essa seria a nossa primeira questão. Lembre-se, duas cargas, lei de Coulomb. Aceleração, segunda lei de Newton. O segundo exercício, ele traz um texto falando aqui sobre cargas elétricas e também sobre descobertas. Vamos lá ver. Entre 1909 e 1916, o físico norte-americano Robert Millikan realizou inúmeras repetições de seu famoso experimento da gota de óleo, a fim de determinar o valor da carga do elétron. O experimento, levado a efeito no interior de uma câmara a vácuo, consiste em contrabalançar o peso de uma gotícula eletrizada de óleo pela aplicação de um campo elétrico uniforme, de modo que a gotícula se movimente com velocidade constante. O valor obtido por Millikan para a carga eletrônica foi de aproximadamente 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Suponha que na repetição desse experimento, um determinado gotícula de óleo tem um excesso de 5 elétrons e que o seu peso seja de 4 vezes 10 a menos 15 newtons. Nessas circunstâncias, para que a referida gotícula se movimente com velocidade constante, a intensidade do campo elétrico aplicado deve ser de aproximadamente... Esse texto é um texto histórico. Por quê? Porque ele mostra de onde vem a constante da carga. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Quando a gente começa os estudos de eletricidade, existe uma relação matemática que é cálculo da quantidade de carga elétrica. Quantidade de carga elétrica é o número de partículas vezes E. Esse E é uma constante. 1,6 vezes 10 a menos 19. Devemos esta informação ao físico norte-americano Robert Millikan. Bom, para eu fazer o cálculo, eu vou anotar as informações que eu tenho. Ele se referiu a uma quantidade específica de elétrons, 5. Tá, vamos deixar lá, 5 elétrons. Ele falou da carga, 1,6 vezes 10 a menos 19. E ele também falou do peso, 4 vezes 10 a menos 15 newtons. Quando eu falo em peso e olho para a unidade, eu já tenho que deduzir o seguinte. Se a unidade é newton, é porque eu estou me referindo à grandeza força. Então, o meu peso aqui vai ser a minha força. Como é que eu vou calcular o campo elétrico? O campo elétrico é força dividido por carga. Então, eu vou fazer campo E igual. Quanto é a força? É o peso. 4 vezes 10 a menos 15. Dividido por quem? Pela carga. 5 vezes 1,6 vezes 10 a menos 15. Desculpe, é menos 19.
4 vezes 10 a menos 15, eu repeti, fiz 5 vezes 1,6, que dá 8. Então, eu fiquei com 4 vezes 10 a menos 15, dividido por 8 vezes 10 a menos 19. Quando nós fizermos esse cálculo, passando a potência para o numerador e invertendo o seu sinal, iremos encontrar 0,5 vezes 10 a quarta, ou, puxando a vírgula para a direita, 5 vezes 10 a terceira volt por metro. Resposta da questão de número 2, letra C. Lembre-se, se tiver dúvida com relação à resolução do exercício, volte na aula anterior e verifique a nossa prática. Questão de número 3. Ele traz um gráfico e diz o seguinte: o gráfico a seguir é referente a um condutor esférico de raio 10 centímetros. A carga elétrica incôlume na superfície do condutor vale. Você lembra como é que a gente faz a carga elétrica na superfície de um condutor? Vamos relembrar. Nós temos alguns comportamentos diferentes para efeito de cálculo. Nós temos no interior da esfera, sobre a esfera, nas proximidades da esfera e distante da esfera. Nesse caso específico aqui, ele está na superfície. A relação matemática é meio que multiplica K vezes Q sobre raio ao quadrado. Quais são as informações? Dê uma olhadinha no gráfico. Para efeito de cálculo, a gente já tem o raio dado no texto, que é 10 centímetros, a constante K, 9 vezes 10 a nona. Dê uma olhada aqui no R, lá no gráfico, quanto que vale o campo? 2,7 vezes 10 elevado a 12. Vamos fazer como? E igual a meio, que multiplica K vezes Q, dividido pelo raio ao quadrado. 2,7 vezes 10 elevado a 12, igual a meio, multiplicando quem? 9 vezes 10 a nona, vezes a carga que eu estou buscando, sobre 10 a menos 1. Antes, por que 10 a menos 1? 10 a menos 1, porque eu estou trabalhando com centímetro, eu tenho que jogar para metro, 10 dividido por 100, tá? 10 a menos 1. Ficaremos com 9 vezes 10 a nona, Q, igual a 2,7 vezes 10 a 12. Eu vou passar este 2 vezes 10 a menos 2 para cima, e vou ficar agora para cálculo da carga numa divisão. Você vai pegar esse 9 vezes 10 a nona, isso aqui deixou de ser física, faz tempo, e virou matemática básica. Você vai passar esse termo 9 vezes a nona que está multiplicando, passa dividindo. Você vai ficar com 5,4 vezes 10 elevado a 10. Quantos por que 5,4? 2,7 vezes 2. Por que 10 elevado a 10? Produto de potência e mesma base. Repete-se a base, soma seus expoentes. 12 com menos 2 dá 10. E aqui embaixo, 9. 5,4 dividido por 9 dá 0,6. 10 elevado a 10 dividido por 10 elevado a 9 dá 1. 0,6 vezes 10, 6. A nossa carga, 6 coulombs, e você vai marcar a letra B. Na questão de número 4, nós temos aí o desenho aqui, antes de eu comece a ler. Você dá uma olhadinha aqui, isso aqui é um campo elétrico uniforme. A figura representa dois condutores planos e paralelos, você está vendo o polo positivo e negativo lá, né? Separados por uma distância de 3 milímetros. Vamos jogar de cara. 3 milímetros vai ter que multiplicar por 10 a menos 3, para ficar metro. A região entre os condutores planos está submetida a um campo elétrico de 10 a quarta newton. Já vai o valor do E. Uma partícula hipotética é bruscamente libertada do condutor negativo. A velocidade da partícula quando atinge o condutor positivo é em metros por segundo. Lembre-se, isso aqui, deslocamento, isso aqui é variação de energia. Eu vou ter que trabalhar com quem? Com a grandeza, variação de energia. Variação de energia é a mesma coisa de trabalho. Então vamos lá. Qual é o valor da carga? 1,5 vezes 10 a menos 19. Lembrando que ela é uma carga negativa, tá? Eu não estou utilizando o sinal aqui não. Quanto é a distância? 3 milímetros. Vai ficar 3 vezes 10 a menos 3 metros. Nosso campo, 10 a quarta newton por coulomb. Qual é a massa? 1 vezes 10 a menos 30 kg. A massa da partícula é muito pequena. Bom, eu sei que trabalho é variação de energia. E como eu estou me referindo à velocidade, vamos relembrar lá do primeiro ano. Existem algumas modalidades de energia. Por exemplo, a energia cinética é a energia do corpo que possui velocidade. Qual a relação matemática de energia cinética? Massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Amigos, se não lembrar desta informação, não consegue fazer o exercício. Então vamos lá. Carga, 1,5 vezes 10 a menos 19. Vezes campo, 10 a quarta. Vezes distância, 3 vezes 10 a menos 3. Igual a massa, 1 vezes 10 a menos 30. Vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Deixamos matemática tomar de conta a partir de agora. 1,5 vezes 3 dá 4,5. 10 a menos 19, com 10 a quarta, com 10 a menos 3, eu vou ficar com 10 a menos 18. Do lado direito eu tenho 1 dividido por 2, vai dar 0,5. 10 a menos 30 vezes V2. O que é que eu vou fazer com 0,5 vezes 10 a menos 30 que está na multiplicação? Devo passar para outro membro dividindo.
Ficarei com 4,5 vezes 10 a menos 18, dividido por 0,5 vezes 10 a menos 30. 4,5 por 0,5, amigos, dá 9. E 10 a menos 30 com 10 a menos 18 dá 10 elevado a 12. Vanks, mas por que não ficou negativo? É porque quando o menos 30 vai para o numerador, amigo, ele vai positivo. Quando você tem velocidade ao quadrado, esse 2 como expoente transforma-se A numa raiz quadrada. Quanto é a raiz quadrada de 9? 3. Expoente do 10 é 12, raiz quadrada tem expoente 2, simplifica, 12 por 2, 6. A velocidade vai ser 3 vezes 10 a sexta metro por segundo. E para finalizar essa sequência de soluções de exercícios, iremos ver aqui a questão de número 5. Uma carga pontual positiva é lançada com velocidade V0 no campo elétrico representado por suas linhas. Vamos lá. Aqui você tem um afastamento e uma aproximação. Vamos ver o que a gente tem aqui. Vamos lembrar uma situação. Como é que eu calculo a força? A força é campo vezes carga. O que a gente pode concluir? Como eu tenho uma relação direta aqui, eu não tenho divisão na fração, não tenho divisão na fórmula, força e carga são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Como aqui o campo elétrico de A é menor que o campo elétrico de B, vamos por quê? Está mais perto das estruturas mais próximas, linhas mais próximas. O campo elétrico em A é menor que o campo elétrico em B. Bom, se o campo e a força são grandezas diretamente proporcionais, se o campo em A é menor que em B, a força em A é menor que em B. Então, o que é que eu vou procurar a alternativa? Eu vou procurar a alternativa, quem tem maior força tem maior aceleração, que me diga que a aceleração no ponto A é menor do que a aceleração no ponto B. Resposta, letra B. Um grande abraço, fica com Deus, até a próxima aula. Morrendo de saudade.